Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo uma ideia super bacana para vocês reutilizarem potinhos de papinha ou de geleia para fazerem um kit de potinhos para condimentos. Uma ótima sugestão para o Dia das Mães e também até mesmo para vocês decorarem sua casa. Espero que gostem e se gostarem deixe seu like e também um super hype. Sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, para fazer esses potinhos para tempero, vocês podem usar qualquer tipo de vidrinho que vocês tiverem, de geleia. Eu vou usar esses de papinha que eu já tenho e eu acho um tamanho bem legal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a tampa. Vou passar um pouco de cola e colocar 18 gramas de massa. A massa vocês podem usar qualquer restinho que vocês tiverem aí, que depois a gente vai encapar, então não importa a cor. A gente vai usar para fazer um preenchimento antes de encapar, ó. Vão puxando. E agora aqui vocês vão afinando e deixando uma pontinha aqui em cima. O ideal é que vocês deixem secar essa parte aqui depois de terem feito isso, pelo menos 24 horas. Vou fazer com ela molhada, mas é bom que vocês aguardem. Aqui já vi um pedaço de massa na cor ocre, não muito fininha, mas também não precisa ser tão grossa. Aqui eu misturei um pouquinho de massa branca para deixar um pouquinho mais claro. Vou passar cola em toda a tampa. Aqui eu tô passando a cola Cascorés, mas vocês podem usar qualquer cola que vocês tiverem. E só encapar essa tampinha. Se ficar alguma bolhazinha de ar, vocês vêm com a pontinha de um alfinete ou de uma agulha e só retirar, ó. Vão puxando para baixo, encapando. Aqui vocês vêm apertando bem embaixo, que vai tirando aquele arzinho que fica aqui, geralmente fica nessas tampinhas. Fecha que vocês vão retirar esse excesso e vão virar o que sobrou para dentro, não vão recortar agora. Vamos deixar até secar bem e encolher o que tem que encolher. Aqui com a mesma massa vou fazer um rolinho, não muito fininho, que a gente vai finalizar toda a volta da tampa. Pode usar uma plaquinha de acrílico, que assim vocês deixam ela bem retinha. E aqui eu vou achatar com uma régua. Aqui dá uma ajeitadinha e vamos fechar essa emenda, ó, com
pincel modelador vocês vêm com calma, vão molhando. E já que a massa tá molinha, já vamos aproveitar e deixar bem acabado aqui, ó, bem finalizado. Agora aqui da mesma massa, mesma cor, 5 gramas e meia, vamos fazer o pegador. Fiz uma bolinha, já deixei bem retinho, só vou dar uma achatadinha. Com um bolhadorzinho, já vou fazer uma cavidade pra gente encaixar em cima. Colocar um pedacinho de arame galvanizado. Passei um pouquinho de cola, agora é só encaixar. Então, antes de pintar e passar o verniz, vocês vão aguardar secar de 2 a 3 dias. Não podem pintar com ela molhada, porque no momento que vocês forem pintar, o verniz vai encolher todo, conforme vai encolher a massa, e vai ficar super feio. Então, tem que estar bem sequinho. Vou usar fita crepe para dividir a parte que eu não quero que pegue tinta. Vocês podem acompanhar aqui a marcação do próprio potinho. E com a tinta chalk na cor branca e o auxílio de uma esponjinha, a gente vai pintar todos os potinhos que vocês vão fazer. Então, aqui eu não vou usar o primer, porque a tinta chalk é o suficiente, ela adere super bem e não sai, então não é necessário. Caso vocês queiram pintar com a tinta PVA, também vocês podem, mas passem o primer antes e depois passem o verniz. Aguardem secar. Então, após secar bem, a gente vai passar um verniz vitral. Eu vou usar essa resina que eu já ensinei aqui no canal. Ela serve como resina, verniz. Vocês podem usar até na madeira, que fica super legal. Vou deixar na descrição o link do vídeo onde eu ensinei a fazer essa resina. Então, terminem de pintar e coloquem secar. Depois de seco, então, você já pode retirar essa fita. Com um pedaço de massa marrom, vou fazer um rolinho mais ou menos da espessura de uma caneta. Tem que ser um rolinho bem grande, porque a gente vai dividir em 2. Divido ao meio. E com o auxílio de uma base acrílica ou um pedacinho de vidro, vocês deixam bem redondinho e parelhinho. Então,
esse ficou na espessura de uma caneta. Esse outro aqui eu vou afinar mais, que eu quero esse rolo um pouco mais fino. Então, aqui temos os dois rolinhos. Eu vou dar uma leve achatada em cada um deles com auxílio de uma régua. Deixa ele bem retinho. Aqui eu dou uma ajeitadinha, deixar ele bem parelho. E esse rolinho aqui mais grosso, o maior, a gente vai colar na parte de baixo do potinho. Então, venho com a cola branca. E aqui vocês vão colar com o potinho na bancada, para ficar bem retinho. Coloque de um lado e vão dando a volta. E agora aqui eu vou dando uma leve pressionadinha para colar bem. Sempre com um potinho na bancada. Agora que colou bem, eu posso vir fazer o acabamento aqui, ó, nessa emenda. Pode passar um pouquinho de água. E daí vocês vêm unindo essa massinha, ó. Aqui eu vou virar o pote. E vamos fazer o acabamento na parte de baixo. Com o auxílio do pincel modelador, eu venho puxando. Então, agora, esse rolinho menor, mais fininho, a gente vai colar aqui na parte de cima. Bem aonde tem essa curvaturinha aqui no próprio potinho. Então, aqui com os dedos, vocês vão dando uma pressionadinha. Aqui vocês vão colocar a tampinha e ver se não ficou pegando nessa parte marrom. Aqui, no caso, não ficou. Ficou bem certinho. Então, aqui pronto já o nosso potinho, vamos decorar. Eu vou decorar com umas mini cerejinhas, mas vocês podem decorar com legumes, com outras frutinhas. Aqui mesmo no canal tem vários vídeos onde eu ensinei frutinhas, legumes. Eu vou deixar aqui na descrição esses links que vocês podem acessar e aprender também outro tipo de frutinhas e legumes, tá bom, pessoal? Então, para fazer as cerejinhas, eu vou usar massa vermelha e vou fazer bolinhas de aproximadamente 1 grama de massa.
Vocês podem fazer maiores também, se vocês quiserem. Vou fazer 4 bolinhas. Aqui eu venho e faço um furinho em cada uma. E aqui a gente vai encaixar um cabinho. O cabinho eu já fiz um rolinho de massa marrom, deixei secar um pouquinho para ele ficar bem durinho. E agora a gente vai encaixar nesse furinho um pedacinho dessa massa marrom. Ó, eu fiz com antecedência, tá um pouquinho durinho. Coloco uma pontinha de cola e encaixo aqui, ó. Daí vocês deixam um pedacinho, que vai ser o cabinho, e vamos fazendo nas 4 cerejinhas da mesma forma. Vamos deixar secar um pouquinho enquanto a gente faz as folhinhas. As folhinhas, então, vou fazer 2 bolinhas com um pouquinho mais de meia grama. Dessa bolinha faço uma coxinha. Dessa forma. Então, vou fazer 2 assim. E vou fazer 2 um pouquinho menor. Agora eu venho com a plaquinha acrílica e vou dar uma achatada. E venho com a esteca faquinha e vou fazer as nervurinhas. Super simples, ó. Faço isso nas 4. Então, passei cola atrás de cada folhinha e vamos começar a colar, ó. Coloco uma para trás, outra um pouquinho mais para frente, com a pontinha para baixo. Aqui eu coloco uma, dou uma ajeitadinha nela. E aqui vocês vêm acomodando do jeitinho de vocês, do jeitinho que vocês quiserem. Pode colocar só 3 que já fica bonitinho também. Vou colocar 4, mas pode colocar menos. E aqui vocês vão cortar o cabinho que ficou sobrando. Esses potinhos super fácil de fazer, rápido, e é uma ótima sugestão para o Dia das Mães. Para fazer a florzinha, um pedacinho de massa bem pequeno, é uma bolinha bem pequena mesmo. Faço uma coxinha. E aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha no meio. Um pincel modelador e faço
5 cortezinhos com a pontinha de uma tesoura. Então, abriu, só dá um beliscãozinho na pontinha de cada pétala, ó. Bem suave, não apertar muito. Vai deixar as pétalas bem gordinhas, ó. E assim vocês fazem quantas vocês quiserem. Bem simples. Coxinha. Aqui eu venho com uma bolinha de massa amarela fazendo um miolinho. Aqui então, nessa cerejinha, eu vou passar o verniz vitral na cor vermelha para dar aquele brilho mesmo de cerejinha. Mas antes de passar esse verniz, vocês vão ter que aguardar secar pelo menos uns 2 dias, tanto a tampa quanto as cerejinhas. Aqui eu já tenho um potinho já seco, que eu já vou poder pintar, ó. Esse aqui já ficou por mais tempo secando. E gostaria de pedir a vocês também, se puderem me ajudar deixando um like, um comentário, um hype, tudo isso vai estar me ajudando aqui no canal. Eu ficarei muito grata a vocês. Apenas se quiser também deixar um coraçãozinho, já vai me ajudar. E também gosto muito quando vocês deixam a cidade que vocês estão me assistindo, que eu acho bem legal, para saber onde meus vídeos já estão atingindo, estão chegando, tá bom, pessoal? Qualquer ajuda de vocês sempre será bem-vinda. E o restante da peça vocês podem usar o verniz vitral ou até o verniz fosco. Para a pintura da tampa, então, eu vou usar anelina na cor Nogueira. Vocês conseguem em qualquer casa de ferragem, até mesmo em supermercado tem alguns que tem essa anelina. Então ela é super fácil de encontrar e dura bastante. Vamos precisar também de uma tampinha para a gente fazer a misturinha e vamos precisar de álcool, que é para dissolver esse pigmento. Vamos colocar aqui um pouquinho de álcool. E agora aqui vocês vêm colocando a anelina. Vão colocando aos pouquinhos e vão vendo que cor ela vai ficando. Aqui eu não vou usar muito, é uma pontinha mesmo. É só para fazer umas manchinhas na tampa. Eu vou colocar uma luva para não manchar os dedos. Então, coloquei uma luva, vou colocar também um papel embaixo, para não dar anarquia. Dissolvam bem, ó, cada grãozinho de corante e vamos começar a passar, ó. A ideia é de deixar bem manchadinho. Essa cor, ela tem um tom, é um amarelo queimado, fica bem legal. Assim vocês passem uma demão, aguardem secar e daí vocês vêm de novo. Pode deixar bem manchadinho, que dá um efeito bem bonito.
É bem assim mesmo, sem frescura, ó. Deixa secar. Deixei secar um pouco, agora eu vou dar mais umas manchadinhas, ó. Bem aleatório. Assim que tiver bem sequinho a anelina, já evaporou todo o álcool, vocês vão passar 2 demãos de verniz vitral, que é um verniz que vai deixar um super brilho. Ou caso vocês queiram, podem passar a resina que eu já ensinei aqui no canal, super fácil de fazer. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo de uns brincos, onde eu ensinei a fazer essa resina. Ou se vocês deixar mais fininho, fica um verniz, que dá um super brilho e fica bem legal. É ótimo para potes. Então, passe uma demão, aguardem secar e passem outra. Isso vocês vão ter que fazer quando tiver bem seco. Quanto mais tempo vocês deixar secar, fica melhor. 3 até 4 dias. Eu tô repetindo bastante isso porque é muito importante, pessoal. Então, eu não quero que vocês esqueçam disso. Depois vocês vão estragar o trabalho de vocês e daí vão perder material. Então, isso é muito importante. Na hora que vocês estiverem pintando, vocês podem colocar num potinho assim, ó, que daí fica mais fácil. E não vai sujar as mãos de vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like. Um grande abraço a todos. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.